Bom, vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre Apocalipse, tá? Nós encerramos a parte de finanças, teria até uma segunda parte, porém, como a gente ficou bastante tempo, né, a irmã Cláudia ficou um bom tempo aí, então eu decidi não dar continuidade ao finalzinho das finanças e a gente iniciar num novo estudo. Futuramente, a gente volta aí à parte de finanças, tá bom? Enquanto o povo vai chegando, a gente já vai se adiantando aqui. E é bem legal que vocês entendam o valor de buscar o conhecimento. Por quê? Porque vocês vão começar a ter uma visão, um entendimento, um discernimento das coisas que estão acontecendo. E se vocês observarem, o mundo ele está todo mudado, alterado, e muitos acontecimentos que estão, quem não tiver ligado, quem não tiver ligado vai acabar se desesperando, ficando com ansiedade, ficando com depressão. Os demônios que estão sendo soltos, né, vamos dizer assim, eles vão acabar conseguindo intento até com pessoas que estão na igreja. Por quê? Por falta do conhecimento. Quem tem conhecimento identifica. Hoje, graças a Deus, por essa busca de conhecimento, eu consigo olhar para uma coisa e já identificar imediatamente o que está por trás daquilo ali. Não porque eu sou bom, mas pelo conhecimento, né? Então, quando você tem um conhecimento, você vê um acontecimento e você não se apavora. Tanto é que a Bíblia diz que quando chegasse nesse tempo, que não era para a gente se apavorar. Pelo contrário, era para a gente se alegrar. Ué, como assim? Porque era a prova de que tudo que nós vivemos e aprendemos é verdade. Então, ele fala, né? Se alegrem, porque é chegada a vossa redenção. Ou seja, tudo que vocês falaram que ia acontecer, está acontecendo. Então, vocês têm que falar: olha, pelo menos eu sei que o que está acontecendo já era previsto. Então, você vê aí terremotos onde não tinha, é, tsunami, é uma série de acontecimentos, né? A própria violência aumentando, o ser humano ficando cada vez mais difícil de lidar. Se você não tiver o conhecimento, você vai se perder e tudo que você viveu, infelizmente, vai cair por terra. Imagine, você batalhou 5, 10, 15, 20, 30 anos no evangelho pagando o maior preço para chegar na reta final, você se afastar. Por quê? Porque vai acontecer tanta coisa, a Bíblia diz que vai acontecer tanta coisa nas igrejas, de um modo geral, que as pessoas vão apostatar da fé. Antigamente, era raro ter um escândalo com líderes espirituais, seja pastor, padre, pai de santo. Hoje em dia, meu Deus do céu, o João de Deus, um homem naquela envergadura, errou. Aí vai o outro lá, um pastor, não sei das quantas, errou. Aí vai o padre lá, errou também. Vai chegar um momento que as pessoas não vão querer mais seguir religião nenhuma. Aí a Bíblia se cumpre, porque a Bíblia diz que chegará um tempo em que as pessoas vão desistir da fé. Olha isso. E é esse tempo que nós estamos começando a viver, porque é tanto escândalo, é tanta coisa horrível. Não estou falando dos pecados, das lutas que a igreja enfrenta por ter seres humanos. Não é essa, não. Eu estou falando de coisas mesmo que entristecem o coração, coisas que você desanima, coisas que mexem. Então, quem não tem o conhecimento vai se deixar levar. A intenção do diabo é, antes que chegue esse tempo do Apocalipse, é eliminar o maior número de pessoas para que apostatem da fé. Muitos falsos profetas. Vai ter um momento que as pessoas não vão acreditar. Tá lá o cara, por exemplo, tem um pastor que eu admirava ele, porque ele trabalhava na área de libertação e ele olhava assim, sabe, para a pessoa endemoniada, olha no meu olho, demônio. Aí o demônio olhava no olho dele, você está com medo? Aí o demônio, isso aqui. E o cara fazia, ele era, nossa, uma autoridade, fazia, acontecia, mandava anjo, pega, bota ajoelhado, o cara ajoelhava. E era realmente, era real, não era, que tem muita coisa também que é mentira. Hoje, esse pastor que era assim muito, o nome da igreja dele era Santidade e Arrependimento. Era santidade e arrependimento. Olha aí o nível. E ele era daqueles ataviados, a esposa dele não usava maquiagem, não usava nenhum acessório. Era assim, aquele povo santo
Por isso que o nome era Santidade e Arrependimento. Era um povo santo mesmo, arrependido e santo, ataviado. Eles não, a esposa dele aparecia nas lives sem nenhuma maquiagem, o cabelo natural, aquela coisa. Sabe aquele nível ápice? Hoje, ele grava lives com prostitutas, com mulheres de rua, bêbado, drogado, o casamento dele destruído, porque por trás ele batia na mulher. Então as pessoas, aí ele era seguido por milhões de seguidores. Você imagine quantas pessoas se entristeceram, falou: pô, se um cara desse aí está fazendo isso, então é melhor estar no mundo, que no mundo não tem nem isso aí. Então vocês estão entendendo? Então quando você tem o entendimento, nada disso vai te abalar. Agora quando você não tem, um cai, o outro comete um pecado, o outro comete um deslize. Tinha uma moça, na época da pandemia, ela era missionária. Ela, na época que a gente gravava na pandemia, que as igrejas estavam fechadas, ela mandou convite lá para o Facebook, que é missionária, aquela coisa toda. O Facebook da mulher mudou todo agora. Ela era missionária. Você vai nas fotos lá do início, era na igreja, missionária, mulher de Deus e tal. Hoje ela só posta bebendo, bagunçando, uma porção de besteira. Mudou. Acho que ela viu tanta coisa, se perdeu. Num dado momento, ela virou, e é sempre assim: a pessoa fica pior do que foi antes de estar na igreja. Então, quem está de fora, ou quem está na igreja também, fica vendo isso ao longo do tempo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Fica vendo aquilo ali. Se você não tiver convicção, se você não tiver conhecimento de que estas coisas, quando eu sou pastor, quando eu vejo uma queda de um pastor, de um homem de Deus, ou até mesmo de como aquele João de Deus, que não era homem de Deus, mas era um líder espiritual, de certa forma, e tal, quando você vê isso, você se entristece, você fica ali pensativo, fala: meu Deus, né? Tipo assim, tudo que você possa imaginar já aconteceu com essas pessoas. Imagine quem já está fraco na fé, quem já estava por um triz, quando fica vendo o que vai acontecer. Então, os falsos profetas. Já pensou? Você descobrir que aquele pastor lá que entregava revelação era tudo mentira. Aí você já vai. Daqui a pouco você não está acreditando em mais ninguém. Mas quando você tem conhecimento, você sabe dividir. E você sabe que na Bíblia já dizia que teriam os sinais. E aí a gente entra exatamente nisso aqui. Sinais. A Bíblia é muito maravilhosa, porque ela nada vai acontecer de supetão. Nada. Nem a volta de Jesus, que vai ser como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim é a vinda do Filho do Homem. Ele vai, do nada, a trombeta vai tocar e vai ser de repente. Só que antes vai ter os sinais. Então, tsunami, como é o nome? Terremoto, guerra, rumores de guerra. Vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra, e não tem guerra, vai ter guerra. São rumores de guerra. Você vê que a Croácia guerreando, a Rússia com a Croácia com a Rússia, você olha assim e fala: meu Deus, não podia ficar direito lá, para de brigar, e eles estão brigando, e aquela coisa toda aí, Israel já entra numa situação, daqui a pouco os Estados Unidos já quer fazer rumor de que vai atacar também, e não sei o quê, aí o Lula atrás briga para cá também, querendo fazer coisa com a gente aqui. Está entendendo? Ou seja, rumores de guerra, violência, morte. Aí um homem espanca uma mulher ali, daqui a pouco vem outro, espanca também, daqui a pouco vem outro, nunca acaba. Vocês repararam? Só piora. Vai chegar um momento que ninguém mais vai acreditar em ninguém. Ninguém vai acreditar em liderança espiritual, igreja. Ninguém vai acreditar em nada. Somente os chamados que a Bíblia chama de remanescentes. São aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos. O que é? O conhecimento da palavra. Então, a primeira dica de hoje é: fiquem atentos aos sinais. Os sinais já estão acontecendo. Filho matando pai, pai matando filho. Eu ouço isso desde pequeno. Só que a diferença é que agora tem aumentado muito. Antigamente era raro certas coisas. Hoje é comum certas coisas. Tá? Então a gente vai falar muito sobre isso, os sinais, quais são os sinais, para você identificar os sinais. Tá? Vamos lá então, começando hoje aí o nosso estudo sobre Apocalipse.
são sinais do fim dos tempos. Só para você entender, tudo que acontece antes dá sinais. Eu já falei sobre isso em vários cultos, até em alguns estudos já falei sobre isso. Tudo chama-se a lei dos sinais. Tudo dá sinal. Tudo. Nada acontece. Até a pessoa que morreu deu sinais antes daquilo acontecer. Ninguém morre sem antes sentir, perceber. Outra coisa, a mulher quando está grávida, a Bíblia compara esse tempo com a gravidez. A mulher quando está grávida, como é que ela sabe que ela está grávida? Começa a ficar tonta, vomitar, mexe, né, de alguma forma, daqui a pouco o pé está inchado, aí depois a barriga começa a crescer, e aí começa todo um processo. Então, são sinais para mostrar que está grávida. Quando o bebê for nascer, é da noite para saiu, nem percebi, estava ali a criança agarrada ali. Não. É assim? Não. Por mais que antigamente tinha mulheres que davam luz com maior tranquilidade, mas não estou falando disso, não. Mas elas sentiram o quê? As contrações. Sentiram a dor, sentiram o incômodo, né? Quando você está com sede, muita sede, a boca fica seca. Se quer ir ao banheiro, você vai sentir um desconforto para ir ao banheiro. Se você está com alguma coisa inflamada, vai dar a febre. Já repararam isso? Então, tudo tem sinais. A mulher, quando vai entrar no período dela, começa a ter sinais, retenção de líquido, fica um pouquinho mais inchada, não é assim? Tudo na vida dá sinais. A árvore, quando vai dar o fruto, ela dá as flores primeiro. Tudo dá sinal. Vai vir outono, inverno, de uma estação para outra, sempre há uma mudança. Você vê as flores brotando, já sabe que é a primavera. Entendeu? Ou seja, tudo dá sinais. E não seria diferente. O mundo não vai acabar da noite para o dia. Vão dando sinais. Para que os sinais? Para a gente se preparar, para a gente ficar alerta. Ó, tá dando flor ali, vai dar fruto. Ó, tá acontecendo isso. Olha, tá isso assim, assim, assim. Olha, você foi no rodízio. Se você comer muito, o que acontece? Começa a dar sinal, sim ou não? Aí você tem que ir embora para casa, já deu, tem que ir embora. Por quê? Tudo dá sinais. Nada acontece, e isso aqui fica uma dica para você. Teve um sonho ruim, teve um pensamento ruim, está tendo uma sensação ruim, tem que orar, repreender, anular em nome de Jesus, porque isso pode ser um sinal do mundo espiritual te avisando sobre alguma coisa. Tá bom? Então, assim, agora trazendo os sinais, por isso que fala, sinais do fim dos tempos. Porque são sinais, e as pessoas estão ignorando os sinais. As coisas estão acontecendo. Aprenda uma coisa, uma reportagem nunca é só uma reportagem. Por trás daquele acontecimento tem uma história. Por trás daquele trecho, daquela pequena história que eles contaram na reportagem, tem uma história espiritual, tem todo um acontecimento por trás. Essa moça que lamentavelmente tomou, dizem que mais de 60 socos, esse rapaz já tinha dado muitos sinais. Ele já tinha jogado o celular dela no chão e pisado em cima, o outro ele jogou na parede, e esse último, terceiro, né, que a gente conhece, ele jogou na piscina antes de dar a coça nela. Então, vai dando sinais, tá? E aqui eu não estou falando sobre um excesso de raiva que alguém possa ter tido, não. Estou falando de sinais. As pessoas erram muito por não aprender, nós, e eu me coloco nisso, a gente erra muito às vezes porque a gente ignora os sinais. E aí, quando você ignora os sinais que a natureza está dando, que Deus está permitindo, que tudo está emitindo, você paga o preço. Por isso é importante a gente aprender sobre os sinais dos fins dos tempos, para que a gente não pague o preço por falta de conhecimento, tá bom? Então, vamos lá para alguns sinais: enchentes, terremotos e vários fenômenos que vão acontecer. A Bíblia diz que haverão sinais nos céus. Então, começa a aparecer umas coisas, as pessoas ficam apavoradas. Meu Deus, a lua de sangue. Ah, meu Deus, não sei o quê. Está acontecendo isso, tem um negócio ali. A Bíblia diz que teria. Espera que ainda vai ter estrela caindo. Vai ter uma opção de coisa, mas não é para ninguém ficar apavorado, não. Vai cair uma estrela na sua cabeça, não. Mas vão ter muita coisa acontecendo no céu. E o povo começa a ficar apavorado. E o ser humano ele tem uma característica muito interessante negativamente. Eles brincam, eles zoam, eles curtem, não ligam, ignoram o conhecimento. Mas quando vem o dia mau, quando vem a conta,
quando vem o acidente, eles começam a chorar, a gritar: "Ai, misericórdia, Senhor, tem misericórdia". Não, está se cumprindo algo que já tinha sido dito. As pessoas ficam, sabe, não estão nem aí e ignoram. Então, para que a gente não ignore os sinais, tá? É um vídeo esse aí? Isso. Vamos assistir esse vídeo aí para a gente dar continuidade e vão ter vários vídeos ao longo dessa série. Eu vou trazer na parte de falsos profetas, eu vou mostrar vários falsos profetas atuando nas suas falsidades, né? Tem até o profeta do Orkut. Na época do Orkut, ele era um profeta, ele falava a vida de todo mundo da igreja, direitinho mesmo, mandava ficar de pé e falava, o povo chorava, era aquela coisa. Depois descobriram que as informações ele pegava no Orkut na época. Vamos lá, quando estiver pronto pode liberar. No livro de Daniel, narra algo muito parecido com esse acontecimento, sabe? Muito parecido. Todos esses acontecimentos aí, de alguma forma, estavam previstos. As pessoas ficam assistindo, em vez de ir embora. Ah lá. Baixar um pouco. Tudo isso aí já foi predito. E esse tipo de morte em quantidade piora a situação, porque cria um ambiente de dor, sofrimento, tristeza, angústia, medo. Aí os demônios se alimentam mais ainda e a situação piora. Todos esses são sinais, né? Natureza. E observem que, vocês viram ali 2010, ali está 2010, e bem antes, os sinais estão sendo dados há muitos anos, nós estamos em 2025. Ninguém vai poder dizer que não observou, que não percebeu. São sinais grandiosos, como a Bíblia fala. Furacões. De lá para cá, muito disso tem acontecido. São só sinais. Isso é para que ninguém deixe de ver, mas as pessoas estão cegas, sendo levada. E se vocês observarem, não, antigamente era só em outros países que a gente via isso. Hoje, no Brasil, a gente vê da mesma forma. E são sempre acontecimentos que o ser humano não podem parar, não podem fazer nada, só sofrer o dano. A força da natureza ninguém para.
Tá bom, Josias? Foi. Então, o que vocês estão vendo aqui, nesses pequenos flashes, são coisas que já estão acontecendo há muitos anos. Aí você pergunta, por que que Deus permite isso? É porque se fosse um sinalzinho só, ali na esquina, muita gente não ia ver. Ah, ó, tá sabendo? Explodiu uma bomba ali, naquela esquina ali. Campo Grande todo tá nem aí para isso. Agora, se alaga Campo Grande todo, o Rio de Janeiro ia ver, não ia? Então, quando Deus permite isso, na verdade, é para que fique ali registrado e não tenha quem diga, eu nunca vi uma enchente. Por exemplo, eu particularmente, aos 49 anos de vida, eu nunca vi uma enchente igual a do Rio Grande do Sul. Nunca vivi, nunca presenciei, nunca sofri esse dano. Mas Deus permitiu que acontecesse aquilo e todo mundo viu e viveu aquele fato. Vocês estão entendendo? Então, é muito sobre isso. Porque se é um sinal, e Deus ele não tem como ele deixar um sinal só para um, para outro, é para todo mundo ver. As violências e a internet, gente, tem a ver, a Bíblia falava, tá? A Bíblia falava da internet, a Bíblia falava da inteligência artificial, só não usava esse nome. A Bíblia diz que nos últimos tempos a, é, a ciência, ou seja, o conhecimento se multiplicaria. Vocês estão entendendo? E aí, através da ciência se multiplicando, muitas coisas ruins vão acontecer, mas muitas coisas boas. Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim. Tem um lado ruim da tecnologia e o lado bom, porque agora ninguém pode dizer que não viu. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, todo olho verá. Espera aí. Se Jesus aparecer lá no Japão, como é que a gente vai ver aqui? Hã? Se ele aparecer lá num país que seja na Antártida. Hã? Tecnologia. Tudo que acontece lá a gente assiste aqui em tempo real. World Trade Center. Num outro país, a gente não ia ver nem fumaça, nem nada. E a gente assistiu daqui, ó, ao vivo acontecendo. A tecnologia vai ter esse lado de trazer fatos e informações, todo olho vai ver. Porque hoje tem internet até na tribo, lá dentro do mato, lá na Amazônia. Em todos os lugares. A Starlink já vai botar uma rede de satélites que vai transmitir aonde você estiver. Vocês estão entendendo? Aqueles filmes que a gente assistiu, Exterminador do Futuro, todos esses filmes de ficção científica, Eu Sou a Lenda, filme de zumbi, esses filmes que o planeta, né, fica em pedaços e tal, aquilo tudo que está sendo colocado ali é uma realidade. Calma aí que se alguém criança aí que não vai ter zumbi naquele nível não, tá? Mas tá, Luquinhas, fica tranquilo. Você vai casar, vai acontecer tudo ainda em nome de Jesus. Fica tranquilo, né? Mas se você parar para ver o filme Exterminador do Futuro, o primeiro dele, se eu não me engano, foi 1984. Vê aí, irmão Josias. O primeiro. O primeiro foi mesmo que foi 1994, se eu não me engano. 94. 94, né? Não, acho que é 94. 84, né? Ah lá, 84. É cinéfilo, né? Gosta de filme, é beça? É 84. Então tá certa a primeira fala, né? 84. 1984. Eles já falavam. Nem se ouvia falar, nem existia inteligência artificial. Lá, se você vê de novo, você vai ver que eles falam de inteligência artificial e fala de uma inteligência eu esqueci, Starlink, né? Starlink, se eu não me engano. É, era outro nome, esqueci agora. Aquilo tudo que eles falaram lá é algo que vai acontecer. Vocês estão entendendo? Toda essa tecnologia que nós vivemos hoje, se você parar para ver aquele desenho, os Jetsons,
1962. Eles faziam videochamada. A gente não tinha. Em 1962, o computador veio para nós aqui, a internet, para a gente começar a falar. Era o Skype, lembra do Skype? MSN, Skype, VoIP, tinha uns negócios. Começou em 1997. Em 1962, eles já estavam retratando. Oi? Não é isso não. Ah, ICQ, sim. Ah, tá. Não achou aí o nome do local do que vai lutar contra a humanidade? É a Skynet. Skynet. A do Elon Musk é Starlink. Tá entendendo? Então, assim, tudo isso aí chama-se predição, né? Eles, de alguma forma, receberam uma inspiração de coisas que vão acontecer, transformaram em filmes, em imagens e tudo mais. Se vocês assistirem os filmes antigos, esses que tratam de ficção científica, vocês vão identificar muita coisa que não existia, não tinha noção que existisse. Robôs, aquele... Aí, ó, 40 e 50. Tem um livro de 1942 que falava da pandemia agora. Igual, mas ele retrata como se fosse escrito hoje. Vocês estão entendendo? Então, tudo isso, gente, são coisas. Os filmes são grandes sinais que são dados, mas a gente se diverte com aquilo e não atenta. Por os sinais estão em todos os lugares, está sendo falado em todos os lugares. O próprio diabo, se você pegar Mulher Maravilha, 1984 é o nome do filme, né? 1984, mas é um filme recente. Tem um diálogo quando ela luta com o Senhor da Guerra. Olha o nome do vilão, Senhor da Guerra. Senhor da Guerra é Satanás. E ela conversa com ele na luta, né? Ele vai brigando e ela vai brigando, ele vai falando. Tudo que ele fala, você vê a voz do inimigo falando da humanidade, da raiva que ele tem da humanidade. Tem um filme também, até o próprio Quarteto Fantástico agora, gente. Eu fui assistir, a Laura queria ver o Quarteto Fantástico. O diálogo do Devorador de Mundos. Olha o nome do cara. Igualzinho ao Senhor da Guerra. O mesmo estereótipo do Senhor da Guerra do filme da Mulher Maravilha tem o mesmo estereótipo do Devorador de Mundos. É a mesma dinâmica da humanidade sendo destruída, dos mundos sendo destruídos. O Thanos também, dos Vingadores. Então, isso tudo, gente, existe um filme que eu não aconselho que você veja, né? Mas quando eu falo isso, eu sei que tem sempre alguém que vai lá ver, aí que a gente vai ver. Chama-se Nosferatus. Ele, se você ver, é esse mesmo, que é um cara que é preso, não é isso? Ele vai. Então, aquele diálogo do cara que incorpora lá o negócio lá, o diálogo que ele fala é exatamente o que o diabo fala e pensa sobre a humanidade. Então você vai ver ali. E por último, eu até mostrei uma vez aqui um vídeo de uma série, eu não lembro agora o nome dessa série, em que a mulher ela fala ali, olha, agora o altar é a tela. Ela fala umas coisas assim que você vê o diabo falando naquela produção, entendeu? Então tudo isso são sinais. Os sinais estão sendo emitidos, entenderam? Então a gente tem que estar ligado. Nunca foi. Agora você vê aí, ó, brinquedos, filmes, desenhos. Quando você vê um desenho fazer muito sucesso, bota os dois pés para trás. Quando vê as crianças muito apaixonadas, enfeitiçadas, bota dois pés para trás. Isso aqui não é religião, é discernimento. O Little Stitch, que é uma febre, Lilo Stitch é uma febre isso. Você pode ter certeza ali que tem algo muito espiritual por trás daquilo ali.
esse Labubu, todos esses desenhos, filmes, tem vários, centenas e milhares, todos eles estão carregados, impregnados de mensagens que antes, quando eu estudei sobre isso há mais de 10 anos atrás, chamava-se mensagem subliminar. Era subliminar. Agora não tem mais isso. Caiu por terra esse estudo. Não existe mais mensagem subliminar. Agora é escrachada, é mensagem escrachada. Agora não tem mais isso. Mas por que isso? Deus está permitindo para que fique muito claro para quem tem discernimento, conhecimento do que está acontecendo. São sinais que estão sendo dados. Muitas pessoas estão sendo cegas, muitas crianças estão sendo cegas por esses desenhos, filmes, essas coisas. A criança já cresce já ouvindo Satanás falar ali na tela. E não é que é pecado não, tá, gente? Você assistir um filme. Não é sobre isso. Só evite assistir filmes de invocação, filme de possessão. Se você for fraco espiritualmente ou emocionalmente ou psicologicamente, isso pode te afetar. Então evite ver, tá? Agora, se você não tem alma aberta, é uma pessoa mais centrada, eu até estava conversando com uma pessoa hoje, eu estava falando que eu li alguns livros, Este Mundo Tenebroso, Porcos na Sala, alguns livros de batalha espiritual, e não senti nada. Aí a pessoa falou, nossa, 3 pessoas que leram passaram mal. Então tem gente que é mais suscetível a isso. Então, não assista filme de terror se você não tem medo, porque quando você fica com medo, você atrai. Então tome cuidado com isso, tá? Não fica buscando coisa que você desconhece. Quando você tem um conhecimento, você consegue pegar as nuances do que está acontecendo e até se você vê que tem alguma coisa de errado, você desliga a televisão, ora, repreende e sai fora. Quem não tem, fica ali, olhando com medo, vibrando no medo e recebendo aquela energia. O medo atrai coisa ruim. Irmã Liliane, para a gente continuar. Boa noite, a paz Hoje do é só Senhor. introdução, tá, gente? Por isso que eu estou aqui. Sim. Essa questão do aumento da tecnologia, pastor, Sim. talvez há 10 anos atrás, a gente não podia imaginar como esse controle mundial ele viria, né? E hoje, né, a gente já consegue ver Perfeito. isso assim nitidamente. Né? Talvez a gente pensava, mas como é que vai ser isso? É... Mas hoje a gente já sabe como isso vai Mas só acontecer. a irmã falou uma coisa, presta atenção que a irmã Liliane acabou de falar. Só vai se ligar quem está ligado. WhatsApp, gente. Vocês já pararam para pensar o que é o WhatsApp? Antigamente era carta, fax. O fax, você via aquele papel, você fala, meu Deus, a mensagem saindo daqui, meu Deus do céu, o fax. Telegrama. Para você falar com alguém algo importante, era por telegrama. Aí apareceu o bip, todo mundo ficou maravilhado com o bip. Meu Deus, tu manda a mulher, devia ser a maior fofoqueira da terra, era aquela mulher que pegava as mensagens, codificava e mandava para você resumido. Você contava 1 hora de história e ia 3, 4, 5 linhas para a pessoa, né? Ela ficava só catando. Deve estar com problema espiritual até hoje, essas mulheres que trabalharam com isso. É uma carga terrível. E aí veio, daqui a pouco foi o Nextel, daqui a pouco não sei o quê. Vocês já pararam para pensar, gente? Você está aqui agora. Você aperta um botãozinho, fala com a pessoa. Em 1 segundo, se a pessoa tem um sinal de internet, fica em 2 pauzinhos. Já chegou na pessoa a mensagem. A pessoa pode estar nos Estados Unidos agora. Se tiver o roaming, né, de internacional aqui, eu vou, mando, a pessoa recebe lá na hora. Vê pelo vídeo, full time, na hora. Vocês estão entendendo? A Bíblia falava sobre tudo isso. A Bíblia fala sobre que vai chegar um tempo que não vai ter para onde correr. Não vai poder se esconder. A Bíblia fala, você vai ter que fugir para as montanhas. Agora, como é que é? As câmeras que identificam, esqueço, facial. Reconhecimento facial. Até as igrejas vão usar isso. Até as igrejas, a igreja, imagine lá, já vai usar isso. Vai ser comum. Vai ser normal, igual o WhatsApp, normal. Ninguém vai relutar. Quem aí vai querer relutar ali, ó? Por favor, Andrezinho, tá, meu amigo? Eu sei que você veio hoje para assistir e eu vi quando te deram a espada na mão, né, irmão? Irmão sentadinho. Amém, né? Glória a Deus. Deus vai te honrar, tá, varão?
Sim, irmã Cristiane. Tem um filme de 1945, eu acho, que Eita! chama O Grande Big Brother. Inclusive, até aquele símbolo do Big Brother mesmo, Sim. onde todas as pessoas são controladas para chegar em casa, ela é escaneada. Olha aí, ó. É um controle total do Olha aí, ser ó. humano. Ele não pode fazer nada, não pode conversar com as pessoas para não criar motim, né, contra o sistema. E aí você vê perfeitamente ele tentando mandar uma mensagem para a pessoa, aí tem que botar por debaixo da porta e tal, porque Olha quando só. ele pisa em casa já escaneia ele Já todo. escaneio. É isso aí. Tem vários filmes que retratam isso. Pastor, o que isso tem a ver com Apocalipse? Para você já ficar esperto no primeiro dia. Você tem que ficar atento a essas questões. Mas não é para entrar em parafuso. Eu nem ligo. Eu não ligo. Ah, eu tô com medo. Não. Só que quando eu vejo, eu falo, opa, legal. O cenário está se formando. Eu preciso botar a minha barba de molho. Eu não posso fraquejar, eu não posso retroceder, eu não posso sair. Eu tenho que ficar ligado. Então, o reconhecimento facial faz parte de um processo, outra coisa. E é isso aí. O sistema, ele vai automaticamente, o sistema do mundo, ele vai cercar todo mundo. Vou dar um exemplo. CPF, já viu tudo agora? Lembra que há 30 anos atrás, ninguém queria que soubesse CPF de ninguém. Meu CPF eu não dou para ninguém. E agora, você... Aí, ó, no RG, agora é só CPF. Agora vamos lá. Aonde você vai? Vai comprar roupa? Vai na farmácia? Vai no mercado? Qual é a desculpa? Para dar desconto. É uma forma de ninguém... Ele falou que vai dar desconto, meu irmão? Eu dou, meu filho, irmão, pode qualquer coisa. Vamos lá, desconto. Aí, o que acontece? Tudo hoje, você vai fazer uma compra, qualquer coisa é CPF. Você vai na farmácia, você dá seu CPF ali para ter o desconto da farmácia. Mentira que o desconto já está lá. O valor está 3 vezes mais caro, o desconto vai ser caro ainda, mas parece que é barato. Mas a intenção é literalmente ter o registro de... Isso aqui não é teoria de conspiração, não. Isso é... Pessoas que trabalham em farmácia sabem disso, né? Que são da parte de dentro, né? Para ter o histórico de cada pessoa, de saúde. Vai chegar um tempo que você não vai conseguir nem fazer plano de saúde mais. Porque eles vão ver lá no teu CPF tudo que você comprou. Chegar lá, tu tá todo brocado. Nenhum plano vai querer você, não, irmão. Oi? Nem para mim não vai dar, nem dá, né? Irmão, você só compra paracetamol, Novalgina, tu quer dar um atestado dizendo que tem uma doença pré-existente? Não. Então, assim, tudo, o cenário, tudo agora são seus dados. Tudo agora você tem que botar os seus dados pessoais. Sua face agora. Tu vai fazer um Pix, tem uma época que estava pedindo. Aí vai fazer um negócio digital, assinatura digital, é a sua cara lá. Bota mais perto, bota mais longe, vai não sei para onde, e não sei o quê. Não está te reconhecendo. Tudo está sendo literalmente mapeado. E quando eu digo isso, esquece, aqui nós não ensinamos, eu não gosto, inclusive, de teoria da conspiração. Isso é besteira, tá? Algumas fazem sentido, mas não tem fundamento. Agora, eu vou te dar um dado real que baseia tudo isso. Até o nosso sangue, quando a gente está fazendo exame de sangue, ele está sendo mapeado. E quem passou essa informação é uma pessoa que trabalha em laboratório e todos eles vão lá, você tira, às vezes, 13 frascos, não sei quantos frascos, e eles estão pelo DNA, porque o mais poderoso da Terra é o sangue. Então, com o sangue, ele tem toda a informação de linhagem daquela pessoa e eles estão fazendo um banco de dados para isso. Vai chegar um tempo que haverá um controle absoluto. Absoluto. Ó, ia ter o Drex, o pessoal chiou. Eles, ó, vai chegar um momento que eles vão mudar e ninguém vai poder falar nada porque precisava daquilo. Igual o Pix, todo mundo reclamou, não, agora isso aqui eu não vou saber fazer isso, não, eu não quero ter, não. Eles fazem de um jeito que você tem que ter, sim ou não? Então, tudo isso a Bíblia já falava do controle absoluto. Vai chegar um momento que você, quando fala que só ia poder comprar quem tivesse a marca, quem não tiver a marca não vai comprar. Vai chegar um tempo, gente, que as pessoas vão voltar à origem de ter que morar nos morros, nos montes, nas fazendas e tal, porque não vai ter como ter acesso quem não tiver um Pix, uma transação digital, não vai poder comprar nada. Porque se
Se o dinheiro se tornar digital, como vai se tornar, a Bíblia fala isso, sobre uma moeda única. Então, peraí, se eu não quero ter o Pix, se eu não tenho um banco digital, eu não vou poder me alimentar, eu vou ter que comer coisa lá na fazenda, certo? Então, aonde você for, vão identificar, porque já tem o seu rosto em tudo quanto é lugar. Então, é só ter uma câmera que vai identificar no aeroporto, aonde você for. Aí você, não, eu vou fugir, você falou, não vai fugir. A Bíblia já falava de tudo isso. Nós vamos ver essas questões. Entendeu? Então, pastor, esse estudo é para a gente ficar apavorado? Não, muito pelo contrário. Para você ficar ligado. Ah, pastor, a gente não vai poder fazer, então eu não quero Pix, eu não quero isso. Não, irmão, não, fica tranquilo. Quando você tem um conhecimento, Deus ele vai te direcionar para onde você vai. Entendeu? O Rio de Janeiro está violento, sim ou não? Sim. Mas quando você tem conhecimento, você vai pegar o trajeto que tem probabilidade menor de violência. Né? Eu não vou por esse lugar aqui não, porque aqui tem que passar por dentro de 3 comunidades. Por aqui não. Por aqui eu passo direto, as comunidades estão mais longe, então eu vou passar por aqui. Agora, quem não tem conhecimento vai entrar na comunidade e vai sofrer dano. É sobre isso. Então, é por isso que Jesus deixou a Apocalipse justamente para isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, pode dar o play aí para poder iniciar. Então, o que a Bíblia revela sobre o futuro? Aparecerá no céu sinal do Filho do Homem, a todas as nações da terra e todas as nações se lamentarão, né? Porque o pessoal vai começar a se lamentar porque desprezaram isso. Se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Quando isso aqui acontecer, aí já não tem mais retorno. Então, tudo que a gente tem que aprender, tudo que a gente tem que tomar de decisão, tudo que a gente tem que fazer de busca a Deus, de conhecimento da palavra, de vigilância, a Bíblia fala vigiai, vigiai, vigiai. De toda vigilância tem que ser agora. Todo conhecimento tem que ser agora. Porque, assim como o relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Quando ele vier, vai ser de surpresa, mas só que, na verdade, já vem há anos e anos e anos anunciando que ele viria. Nem Jesus vai aparecer da noite para o dia para ninguém falar assim, eu não sabia, se alguém tivesse me dito. Não, tudo os sinais estão falando, e nada melhor do que os sinais, tá? Se ficasse só os pregadores falando, o povo já não acredita. Agora, com os sinais, fica só quem realmente é ignorante para não ver. Jesus usou a figura de um relâmpago para ensinar que não haverá nada de secreto quando ele voltar. Ou seja, ele está quando o relâmpago aparece, né? Quem está em raio de visão aqui vai ver, mesmo que caia lá longe, você vai ver o relâmpago, né? Então é algo que vai realmente chamar a atenção. Quando e como? Jesus deixou algumas pistas sobre a sua vinda. Quanto ao dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos sabem. Ninguém sabe, tá? Só o Pai que sabe a data. Então, se vê algum pregador falando, Jesus vai voltar no adventismo mesmo, os adventistas eles falaram que Jesus ia voltar no ano de 1900 e das quantas aí, e nada. Então, toda vez que você vê alguém falando, seja de que religião for, de que Jesus vai voltar não sei quando, que o mundo vai acabar não sei quando, o próprio, aquele que fazia assim, Chico Xavier, ele falou algumas datas, o grande dia, e nada disso aconteceu. Então, quando você vê alguém falando, você por conhecimento, você já sabe que essa pessoa, ela infelizmente não está sendo verdadeira ali naquilo que ela está falando. Deus não revelou a data e hora, mas ele indicou alguns sinais. Por que isso? Para justamente dar oportunidade. Eu não sei você, mas desde criança eu ouvia que Jesus vai voltar. Aí você fala assim, tá vendo? É mentira. Que quem não tem conhecimento fala assim, isso é mentira, tá vendo? É mentira, até hoje não voltou. Eu vejo já hoje, eu vejo muito diferente. Eu vejo ele dando oportunidade há anos para que as pessoas se arrependam. Eu vejo ele demorando no bom sentido, não é demorando, que ele vai vir na hora certa, mas eu vejo ele, assim, protelando, vamos dizer assim, né? A Bíblia até fala isso, né? Que ele atrasou um pouco a vinda para que dá tempo, e aí quando chegar no final do tempo, ele vai diminuir o tempo por causa dos eleitos, para não perder os eleitos. E se você parar para ver, o dia está diminuindo, gente. Mas é natural, tá? Até tem um estudo aí que diz que o dia não tem mais 24 horas. Tem um estudo aí que eu não parei para ver, mas já existe um estudo, não sei se é comprovado, de que o... Então, é um lance aí. Então, só, olha só,
Eu vou provar para você agora que o tempo está sendo abreviado. Vamos lá? Você já parou para pensar? Parou para pensar que faltam? Nós estamos em agosto, certo? Meio que dia 6. Vamos contar agosto, porque a gente sabe que dia 6 para dia 30 acabou, né? É rapidinho. Mas vamos contar agosto? Vamos lá. Agosto, setembro, outubro, novembro. Faltam apenas 5 meses. De 12, faltam apenas 5 meses para 2026. Parou para pensar nisso? Faltam apenas 5 meses de 12 meses para 2026. Para um outro ano. Faltam 5 meses para um novo ano. E ontem a gente estava ali comendo frango e farofa. Peru, né? Vocês estão entendendo? Então, o que eu quero que você entenda? As coisas estão acontecendo sem a gente, se não tiver ligado, a gente não percebe. Esse ano passou voado e os outros anos estão passando. E o dia está passando. Você está aqui no domingo, daqui a pouco você está aqui de novo. Quem paga aluguel sabe como é que é, né? Tu pagou um aluguel, piscou, já está o cara lá. Meu aluguel de novo. Seu Madruga lá. Seu Madruga não. Seu Barriga lá, atrás do... Entendeu? Vamos lá, irmão Fábio. Sim. Boa noite. Boa noite. Só para confirmar o que o pastor falou aí, aqui em Mateus capítulo 24, versículo 22, diz 24. assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos eleitos serão abreviados aqueles dias. Aí, ó. É sobre isso. Porque, vamos falar a verdade, gente, isso aí, a palavra de Deus é verdadeira. Escuta essa. Fala a verdade. A gente está estudando a palavra. Tudo está aumentando de tal forma que se a gente não abreviar, muitos de nós podem se perder. Tudo que é ruim está proliferando muito. O apelo para tudo está aumentando muito. Quantos crentes que nós conhecemos que se desviaram, que não aguentaram e foram? A pornografia está escancarada. Antigamente, as pessoas tinham que ir lá na locadora se esconder atrás da parede para pegar uma fita, sair igual um bandido, não sei o quê. Aí para comprar uma revista que não sei o quê. Saque Vídeo, não fala não que eu fiquei devendo lá. Eles fecharam. Não, mas devendo filme normal, irmão. Graças a Deus. Não, lá em casa, graças a meu bom Deus. Graças a meu bom Deus, Zefinha, meu irmão, Zefinha marcava juntinho, que não era brincadeira, não. O quê? Zefinha não era mole, não, irmão. Zefinha não deixava a gente... Deu 10 horas, desliga a televisão, desliga a televisão. Minha irmã Zefinha não era mole, não, cara. Zefinha não deu brecha. Quando ia... Nós fomos criados desse jeito. Se fosse... Eu tenho 3 irmãs, eu, meu irmão e 3 irmãs. Aí vira e mexe é uma amiga delas lá para dormir lá da igreja e tal. Minha mãe montava campana, irmão. Botava a porta do quarto entreaberta, a luz acesa. Qualquer movimento que a gente fazia assim, ela já ela bebia água a noite toda, fazendo campana. Minha mãe era demais. Então lá em casa não deu. E aí a gente queimou essa etapa, passou sem, entendeu? Graças a Deus. Mas vamos lá. Porém, brincadeiras à parte, para e pensa. Mudou ou não mudou tudo isso? Palavrão. Hoje em dia, os filmes, já observaram? Antigamente, a dublagem poupava um pouco. Tem uns que falam, mas era difícil. Hoje em dia, quase todos têm muito palavrão do início ao fim. Está mais escancarado. A faixa etária agora, né, o livre ali, às vezes o filme é terrível, liberando para 16 anos, 12 anos. Vocês estão entendendo isso? Então as coisas estão acontecendo e as pessoas não estão percebendo. A gente tem que estar ligado e tem que estar antenado nisso para a gente não ser engolido por isso. Então Mateus 24, Lucas 21 fala sobre isso. Se você quiser saber e já vir para cá na quarta-feira inteirado de muita coisa, leia Mateus 24, que o irmão Fábio leu ali, mas é o capítulo todo, tá? Capítulo 24 inteiro. Vai falar da mudança do ser humano. O ser humano está mudando. O ser humano está mudando. Vai chegar um tempo que vai ser difícil se relacionar com o ser humano.
Só mesmo quem for de Deus vai ter o Espírito Santo, aí a gente vai conseguir se relacionar. Mas vai chegar um tempo, irmãos, a Bíblia fala, se eu não me engano, não sei se, não, é Timóteo fala lá, que nos fins dos tempos, eu não lembro onde era, onde fala que os homens ficarão presunçosos, soberbos, mais amantes do mundo do que das coisas de Deus. É um negócio louco aí. Entendeu? Então, hoje em dia, você vê youtuber, o pessoal fala cada besteira, sabe, não tem mais regra, não tem mais regra. Podcast. O povo vai falar cada besteira. Tem podcasts para o pessoal falar só besteira. Agora, programa de televisão, que o povo só fala besteira. Então, tudo de ruim está aparecendo aqui, ó. Isso mesmo, 2 Timóteo. Porque haverá homens amantes. Tem um antes que fala nos últimos tempos. Fala aí, ó, para eles verem que é isso. Ó. Olha lá. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele continua. Isso o apóstolo Paulo falando há quase 2000 anos atrás. Porque haverá homens amantes de si mesmos, olha a lista, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemadores, vou traduzir ali, o que mais você vê aí é o pessoal blasfemando, desobediente de pais e mães, porque cada vez está piorando. Antigamente a mãe pegava chinelo, olhava, isso ainda funcionava. Hoje em dia não, hoje em dia isso praticamente só... Oi? Não pode brigar, não pode bater, não pode espancar, a criança fica com problema, é terapeuta, é psicólogo, não sei o quê, tem que não pode fazer. Aí se a criança está perturbando, tem TDAH, tem toque, tem TOD, tem TOD, toque, tem explicação para tudo, tem uma doença que respalda tudo. Educação positiva e tal, porque senão a criança vai ficar traumatizada. Irmão, a gente apanhou foi de cinto, de vara, meu Deus do céu, até de borracha a gente apanhava. Você está entendendo? Enfim, aí você vê que essa geração está fraca. Aí vai lá, volta lá, irmão. Aqui, ó. Desobedientes a pai e mães, por quê? Não existe mais as regras. Hoje em dia, as crianças estão, né? E mães ingratos. Cada vez o ser humano vai ficar cada vez mais ingrato. Se preparem. Profanos, né? Eles profanam mesmo. Eles respeitavam a igreja, respeitavam. Hoje em dia, não existe mais isso, não. Agora mesmo, essa semana, teve um cara que foi lá e jogou uma bomba lá na católica lá. Foi lá, pegou uma bombinha e ligou no altar lá e pá, explodiu. Entendeu? A gente não respeita mais, não. Na frente. Aqui na Aricuri tem uma igreja de um lado e uma casa de... Das primas. Prima não, eu nem conheço. É de um pessoal lá. Você está entendendo? E o pior é isso. Olha que ironia. A igreja é toda pretona, sinistrona. Lá não, é tudo coloridão, cheio de luz, assim, ó, piscando. Venha pra cá, venha pra cá. Entendeu? A igreja tá sombria, estranha, escura. E a casa das primas lá tá tudo com a luz acesa. Então, na frente, gente, da igreja, na frente, jamais isso aconteceria, entendeu? Mas na frente ali, sem pudor, sem nada, entendeu? Enfim, então, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. As pessoas boas vão sofrer mesmo, entendeu? Enfim, então vamos lá, voltar para a gente fechar aqui. Então, sinais no mundo físico, vai passando. Haverá terremotos, foi o que a gente assistiu, tá? Em angústia e perplexidade. Olha só, quando vocês verem essas coisas acontecendo, gente, teria que acontecer. Foi avisado que iria acontecer. Deus não tem culpa de nada. O ser humano está buscando guerra. O ser humano está brigando por qualquer coisa. O ser humano não está aceitando o amor. O ser humano não está aceitando o carinho. Então, muita coisa vai vir de ruim sobre a vida daquela pessoa ou daquele país, daquela nação. Entendeu? Vamos lá, para o próximo que eu dou a palavra à irmã Simone. Vamos lá. No século XIX ocorreram 41 grandes terremotos. Isso no século XIX. De lá para cá já aconteceram muitos, mais de 350 mil mortos. Agora são mais de milhões de mortos. E quanto mais terrível é para que mais pessoas se voltem para Deus. Mas as pessoas não entendem isso. Só quem está ligado é que busca mais a Deus. Entendeu? E diga-se de passagem, todas essas questões é para o povo se voltar para Deus. Deus permite para que o povo se volte. E aí o diabo ainda se aproveita, porque geralmente isso é maldade. Uma guerra ela é proveniente de uma maldade do ser humano. Aí os demônios se alimentam dessas mortes, dessa tristeza, desse ambiente
negativo, aí dá mais força para eles atuarem sobre a terra. Irmã Simone. O que mais me assusta, pastor, dessa situação, não é assustar no quesito dessas coisas me assustarem e me causarem medo, não. Mas o que me causa espanto Sim. é porque o diabo ele é tão sutil nas coisas que ele faz, né? Que ele tem trazido algumas coisas para o nosso dia a dia, que são coisas que Aham. já estão escritas, que Sim. Deus já disse que haveria de acontecer. Sim. Mas nós, como cristãos, a gente tá aceitando muita coisa. Sim, Então eu sim. falo para Deus sempre assim, que eu não faça parte Sim. da profecia que fala que o amor vai se esfriar. Perfeito. Que eu não seja parte Sim. desse processo. Então, que a gente não seja parte do Sim. processo de ser o orgulhoso, de ser o mentiroso, de ser o fofoqueiro, de ser o que aceita inúmeras coisas erradas, porque a gente agora está vendo sutil. Exemplo, na novela, antigamente, dava só um beijinho. Aí, às vezes, uma cena Aham. mais romântica não passava. Aham. Agora, cada vez está ficando pior, porque, infelizmente, na minha casa, os meus pais assistem. Aham. Então, às Sim. vezes, eu passo e me deparo com algumas cenas, e aí você vê coisas ali acontecendo que já estão explícitas e Aham. que a gente, tipo assim, Tá, naturalidade. isso está causando uma naturalidade. E Sim. para a geração que vem agora, que já estão se deparando diretamente com isso, Já que é bem acha normal. que. Exato. No YouTube, em qualquer rede social aí, você vê porcaria. Então, as crianças já crescem com essa questão. O homossexualismo, qualquer coisa nesse sentido, já é natural para eles. E a irmã Simone falou uma coisa importante, a gente tem que vigiar, e por isso o conhecimento, para a gente não aceitar entrar nessa vibe da questão da ingratidão, de todas as questões que a gente está vendo que o ser humano está emitindo, a violência, o trânsito está cada vez mais violento. Então eu tenho que cuidar para eu não entrar nesse ritmo. Porque a gente também fica estressado, a gente também fica aborrecido. Então a gente tem que vigiar, como a irmã Simone falou, para a gente lutar, para manter, guardar a nossa coroa, como diz a palavra. Irmã Cristiane, para a gente fechar. E no caso da novela que ela está falando, dá até para a gente falar para o filho, olha, não vai assistir a novela, porque essa novela tá pesada e tal. Mas a gente está vendo isso também nos desenhos animados. Sim. Que aí você fala assim, meu filho está ali na televisão vendo um desenho. Desenho. É coloridinho, é bonitinho, mas se você não Uhum. parar para ver o conteúdo daquele desenho, Sim. teu filho está sendo contaminado por aquele desenho. Sim. Eu estava no outro dia sentada com a minha neta assistindo um desenhozinho, umas bonequinhas bonitinhas. Reino das Frutas, não sei nem o nome do desenho. Reino das Frutas, isso, morango, não sei o que, papapá. Não é aquela moranguinho do nosso tempo, não. sei. Daí a pouco aparece o rei e a rainha. A rainha era um homem. Oxi! Aí era o casal de dois homens, né? Ai. Que era o rei e a rainha daquele reino lá. Aí eu falei, meu Deus, cara, um desenho tão bonitinho, tão coloridinho, tão mimoso. E aí, apresentando a rainha toda barbuda. Ih! Então, mas é sobre isso. Eles já crescem sendo programados para aceitar um homem barbudo sendo, né, homossexual. Nós temos aí um pastor que ele é gay e ele usa barba. Pastor Felipe? Não, ele é homoafetivo, né? Ele de barba, ele é todo, fala fino, ele, né? Enfim, fez a escolha dele. Só que acaba ficando aceito, pastore, né? Fica aceito isso. As crianças não vão discutir sobre isso, entendeu? Aí, semana que vem, a gente vai continuar vendo alguns sinais no campo político. Olha o que está acontecendo aí, gente. Esquece política, esquece direita, esquerda, até porque isso não existe, não. Isso é o homem que criou. Não existe isso, não. Tá? Mas vamos lá, esquece Lula e Bolsonaro, né? Direita e esquerda. Mas olha o que está acontecendo. Você vê nitidamente um grupo de pessoas, de um lado, que fizeram atrocidades no país, provado, comprovado, e que não estão presos. O Cabral, ele está solto. Está curtindo a vida de boa, de boa. Aí você vê um grupo de pessoas, que eu não estou dizendo se eles estão certos ou errados, se são direitinhos ou não, mas que não fizeram o que o outro fez descaradamente, que estava tentando defender os valores, pelo menos, né? Enfim. E aí, os que estavam errados conseguiram prender o outro. Sabe que é uma coisa assim que, se você parar para ver, só que as pessoas, elas se dividem, muitos estão de um lado, outros estão do outro, mas vamos esquecer a briga política, as bolhas, né? Você tem que parar com isso. Eu aprendi isso com Deus.
Eu não vou entrar na bolha do esporte para brigar com alguém por causa de jogo, nem na bolha de política para brigar por causa de política, nem na bolha da religião para brigar por causa de religião. Eu vou lá brigar com o macumbeiro? É a escolha dele, ele decidiu. Eu tenho que amar e entender que ele é um ser humano. Então, para de brigar pelas bolhas, sabe? Ah, isso aí não, eu gosto disso aqui, é o meu time, brigar. Isso não faz sentido. Matar por causa de time não faz sentido. Então, não estou falando de política, não é para ninguém brigar. Ah, mas eu acho que o Bolsonaro, da minha opinião, ele falou muita besteira e está pagando preço pelas coisas que tudo que você fala, volta. Por mais que ele tivesse boa intenção no coração, por mais que ele, né, tenha um lado bom dele lá, mas ele cavou, infelizmente, com as coisas que ele falou, aí deu brecha no mundo espiritual para o pessoal que gosta de pegar o que ele falou. Ponto. E só que não é só sobre isso. Eu estou falando de princípios, valores e questão de roubo, de propina, de coisas terríveis que aconteceram, comprovado. Para não falar de Bolsonaro e do outro, o Cabral. Gente, o Cabral era para estar preso até hoje. Pegou 900, o quê? Era para estar preso, para cumprir ali o mínimo da pena e tal. O governo soltou todo mundo. Tem um outro aí também, que é evangélico, o Eduardo Cunha. Todo mundo que verdadeiramente foi comprovado que roubaram, eles estão livres. Livres. Vocês estão entendendo isso? Oi? Fazendo o quê? Sendo blogueiro. Então, e fazendo live. Aí uma outra pessoa não pode nem se manifestar. Você está entendendo? Então, esquece política. Eu estou falando de como o mundo está louco. O mundo está estranho. Então, a gente tem que estar ligado nisso, não entrar em discussão com ninguém, não querer provar nada para ninguém, mas ficar atento aos sinais para que eu e você cada vez mais se firme com Deus, busque mais a Deus, ore mais a Deus, se consagre mais a Deus, acerta a tua vida com Deus, para que tudo que está acontecendo que a gente vai aprender, vocês não viram nada. Hoje é só um pedaço da introdução. Vocês vão ver muita coisa. Eu vou mostrar coisa para vocês aqui que vocês vão ficar de boca aberta. Vão ter que acontecer. Então não fica preocupado, não fique com medo. Ai, meu Deus, não fica com medo, não. Porque tinha que acontecer e é bom que aconteça, gente. Porque se Jesus voltasse, ele com esses sinais já há muitos anos, a galera está bagunçando, imagina se tivesse tudo bem. Nem uma enchente, nem uma morte, nem nada. O que ia acontecer? Quando ele brotasse no Ocidente, ai, meu Deus, Jesus voltou, meu Deus do céu, aí pronto, ia perder o mundo inteiro praticamente. Então é bom que essas coisas aconteçam para que a gente aprenda. Por isso ele deixou o Apocalipse. O Apocalipse é a revelação das coisas que vão acontecer, justamente para avisar. Seria injustiça de Deus. Já não sabemos o dia nem a hora. E também não perceber seria injustiça. O que ele faz? Permite sinais terríveis que ninguém vai dizer que não viu, para justamente os que verdadeiramente querem a salvação vão poder aproveitar os sinais. Na verdade, os sinais eles são positivos para aqueles que querem. Para a mulher, é bom que tenha o sinal de que a criança vai nascer, não é melhor? Para que ela possa se preparar para ir para o local ideal. É assim que funciona. Amém?